Então, pessoal, nessa segunda parte da aula, nós vamos discutir alguns exemplos de parâmetros para programação no SUS. E vamos também falar um pouco sobre a regulação no SUS. A regulação é também uma etapa importante do processo de planejamento, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde. Vocês devem todos terem consultado a portaria e os cadernos que tratam sobre os critérios e parâmetros para a programação no Sistema Único de Saúde. A título de conceituação, nós temos dois tipos de parâmetros: os parâmetros de cobertura e os parâmetros de concentração. Os parâmetros de cobertura são aqueles destinados a estimar a necessidade de atendimento de uma dada população em um determinado período previamente estabelecido. Por exemplo, quando a gente calcula quantas consultas uma gestante precisa por ano ou durante o período da sua gestação, nós estamos falando de parâmetro de cobertura. O mesmo pode se aplicar quando nós planejamos ou estimamos quantas consultas um paciente hipertenso precisa durante o ano. Vocês podem concluir que os parâmetros de cobertura eles são fundamentais para o processo de programação e planejamento do SUS. Sem parâmetros adequados, a nossa programação pode resultar em maior ou menor número de ações que são pactuadas, gerando uma sobra de atendimento ou a falta de atendimento para uma população que precisaria dela. Então, no processo de programação, é muito importante conhecer quais são os parâmetros utilizados e quais são os parâmetros que definem de fato as necessidades de atendimento a uma dada população. O segundo parâmetro é chamado parâmetro de concentração. Eles projetam a quantidade de ações ou procedimentos para uma população-alvo. Eles geralmente são expressos em quantidades per capita. Por exemplo, quando eu tenho o número de leitos para a população de crianças menores de 2 anos, ou o número de profissionais necessários para atender a população residente numa determinada área. Assim como os parâmetros de cobertura, os parâmetros de concentração são fundamentais porque eles vão dizer da estrutura necessária para a programação e planejamento no SUS. Vamos então exemplificar os parâmetros assistenciais e aqui nós temos um recorte dos parâmetros da rede cegonha, definidos para a rede cegonha, para todas as gestantes. Assim, a população-alvo são todas as gestantes residentes num dado território. Para essas gestantes, quando vai se fazer a programação das ações de atenção à saúde, deve-se considerar se essa gestante é uma gestante de risco habitual ou é uma gestante de alto risco. Estima-se que 85% das gestantes vão evoluir com um quadro habitual e 15% das gestantes vão evoluir com algum tipo de complicação, sendo então consideradas gestantes de alto risco. Mas esses parâmetros que estão aqui projetados são parâmetros aplicados a todas as gestantes, independentes do risco. O que nós temos então? Calcula-se a necessidade de 3 consultas por gestante, uma consulta puerperal por gestante, 3 consultas de enfermagem por gestante, uma consulta odontológica programática
lembrando que aqui está excetuada as consultas emergenciais. 4 ações ou reuniões educativas por gestante. Em relação a exames, um exame por gestante para determinação do grupo sanguíneo, um exame para determinação ou pesquisa do fator RH, e assim sucessivamente. Nós temos, né, dentro da portaria de consolidação número 1 e do caderno, que é o anexo da portaria, a definição de quais são esses parâmetros. Assim, se eu for uma gestora do SUS no nível da atenção básica, eu posso programar quantas consultas de pré-natal eu preciso no meu serviço, considerando quantas gestantes eu tenho ou eu estimo que se tenha no meu território. Suponhamos que há no meu território uma projeção da existência de 70 gestantes em determinado período. Para esse atendimento a 70 gestantes, eu preciso programar e organizar 210 consultas médicas de pré-natal, 210 consultas de enfermagem, uma consulta do puerpério, uma consulta com a equipe de odontologia para cada uma dessas gestantes, então isso somaria 70 consultas, e assim sucessivamente. Os parâmetros são fundamentais para o processo de organização das ações no âmbito do SUS. Se eu não tenho parâmetros, ou se eu não sei exatamente qual é a minha população, é impossível fazer um planejamento que de fato satisfaça as necessidades de saúde dessa população. Ainda tomando como exemplo a gestante, neste próximo slide, nós vamos ver quais são os parâmetros indicados para atenção à gestante de alto risco. É muito importante considerar que estes parâmetros eles são baseados em evidências clínicas, em estudos, em recomendações técnicas de associações e profissionais experts na áreas. Então, essas recomendações, elas variam, elas são atualizadas, assim como os parâmetros devem sofrer revisão e atualização constante. Para as gestantes de alto risco, nós temos então uma definição de 5 consultas especializadas. Vejam, é um parâmetro aplicado para gestante de alto risco. Então, já não está no nível somente da atenção básica, engloba também a atenção ambulatorial especializada. Nós temos a realização de exames, como, por exemplo, um teste de tolerância à glicose por cada gestante de alto risco, um exame de eletrocardiograma para pelo menos 30% das gestantes de alto risco, um ultrassom obstétrico com Doppler para cada gestante de alto risco, e assim sucessivamente. Então, estes parâmetros, assim como os apresentados para gestantes em geral, são fundamentais para eu programar a necessidade de atenção a determinado grupo populacional e, a partir daí, organizar a oferta disponível no meu município. E quando não houver disponibilidade de serviço no meu município, efetuar a pactuação e o referenciamento para os municípios da região de saúde. Então, a PPI, ela ocupa este lugar dentro do processo de planejamento para a organização interna dos municípios
para saber a sua capacidade de atendimento, a capacidade instalada e o quanto ele é capaz de atender as necessidades da sua população, bem como de orientar o processo de referenciamento e de pactuação intergestores. Outros exemplos de parâmetros, nós temos aqui, seguindo a linha da atenção à gestante, nós temos aqui parâmetros para realização de ultrassom obstétrico. Então, considera-se aí, como eu tinha dito, né, a estimativa de 85% de gestantes de risco habitual e 15% de gestantes de alto risco, e programa-se que pelo menos toda gestante realize um ultrassom convencional. As gestantes de alto risco devem realizar 2 ultrassons convencionais, é o que o parâmetro indica, e pelo menos um ultrassom obstétrico com Doppler. A lista dos parâmetros engloba também a atenção hospitalar. São parâmetros que vão aí estimar a necessidade de leitos. Neste exemplo que eu trouxe para vocês, nós temos a estimativa de leitos de UTI. Então, UTI neonatal. Qual é a população-alvo que foi utilizada para calcular estes parâmetros? A internação em leitos neonatais, considerando uma taxa de internação de 23,5% e um tempo médio de permanência de 8,8 dias. Com base nesses critérios, um hospital pode programar qual é a capacidade de atender em terapia intensiva neonatal nas suas instalações. E um município que tiver mais de um hospital no seu território pode também projetar se os leitos existentes são suficientes para a sua população, considerando o percentual de nascimentos no município e desse percentual de nascimento, o percentual que se espera de necessidade de terapia intensiva e o tempo médio de permanência nestes leitos. O mesmo se aplica para as UTIs pediátricas, né, que são consideradas aí internações dos 28 dias aos 14 anos, né, seja na internação na pediatria clínica ou na pediatria cirúrgica. Então, estes parâmetros vão orientando a capacidade das instituições no SUS e, a partir delas, como que o município se comporta do ponto de vista da suficiência ou da insuficiência de leitos para a sua população. Então, retomando e finalizando esta parte sobre a PPI, a programação pactuada integrada, ela procede o processo de regionalização, porque todo o processo de planejar os serviços e de pactuar o referenciamento depende da regionalização, mas ambos os processos são concomitantes e eles devem ser realizados de forma articulada, como no exemplo que eu dei da terapia intensiva ou dos leitos pediátricos. Um município precisa saber qual é a sua capacidade instalada para então pactuar e negociar com outros municípios da região aqueles leitos que ele não tem de maneira suficiente para atender a sua população. Se o município realiza a sua programação e verifica que ele tem leito suficiente, ele não precisa pactuar o referenciamento da sua população para outros territórios. Isso se dá
de maneira, deve se dar de maneira universal para todos os municípios no que se refere à atenção básica, e quando o próprio município possui leitos suficientes para atendimento na atenção hospitalar, de média ou de alta complexidade, bem como na atenção ambulatorial, de média ou de alta complexidade. Lembrando que o processo de programação e pactuação na média complexidade acontece de forma ascendente e na alta complexidade de forma descendente. Vamos então discutir sobre a regulação do sistema de saúde. A regulação no SUS é normatizada pela Política Nacional de Regulação, instituída por meio da Portaria 1559 de 2008, que define que a regulação no SUS tem 3 dimensões e tem como objeto os sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde. Esta figura retrata o sistema de regulação do SUS. A regulação na dimensão do sistema de saúde, chamado de macro-regulação, a regulação da atenção à saúde e a regulação do acesso. Nós vamos discutir cada um dos 3 níveis. A regulação sobre os sistemas de saúde é também chamada da macro-regulação, e ela comporta um conjunto de ações do gestor federal, que regula os estados, os municípios e até o setor privado não vinculado ao SUS, ações do gestor estadual, que regula os municípios e os prestadores, ações do gestor municipal, que regula os prestadores, e a autorregulação realizada por cada um dos gestores. Então, esse nível de regulação, ele é composto por uma série de estratégias e ferramentas, como a regulamentação geral, que são as normas e as leis sobre os sistemas de saúde. Então, uma norma que diz sobre o rol de procedimentos que deve ser realizada, os contratos, o controle que é realizado sobre os sistemas de saúde, a avaliação, a explicitação dos indicadores, das normas de qualidade. A regulação da atenção está contida na regulação sobre os sistemas, a auditoria do SUS, a ouvidoria, as próprias ações de controle social, as ações de vigilância sanitária, que são ações que regulam o sistema, que vão dizer o que é considerado dentro de um padrão ou de uma norma sanitária, as ações integradas com as outras instâncias, como, por exemplo, com o Ministério Público, e a regulamentação da saúde suplementar, quando o Sistema Único de Saúde define quais são os parâmetros ou quais são os procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde, ele está exercendo regulação, tá? Então, é muito comum, a regulação sobre o sistema de saúde, por exemplo, por meio das ações da vigilância sanitária, em que seja na rede própria do SUS ou nos prestadores, quando é feita uma fiscalização sobre um laboratório, sobre uma clínica, está se realizando a regulação sobre o sistema. A segunda dimensão da regulação é a regulação da atenção. Ela está voltada para os processos de controle, de contratação, de avaliação da atenção, tá? Então, todas as medidas de controle assistencial, para verificar, por exemplo, se um paciente foi de fato atendido num serviço de saúde, para evitar cobranças indevidas, a contratação, as normas, a forma de licitação, os requisitos necessários para a contratação de um prestador no SUS e a avaliação
dos graus de qualidade, da resolutividade, da satisfação, estão incluídos nesse nível da regulação, que é a regulação da atenção à saúde. O terceiro nível da regulação é a regulação do acesso, e é aquele que está mais próximo de nós do ponto de vista da execução. Muitas vezes há profissionais enfermeiros envolvidos nos complexos reguladores, na orientação dos fluxos assistenciais. Na prática, a ação regulatória ela é definida como um processo de operacionalização, monitoramento e avaliação da solicitação de procedimentos realizada pelo profissional de saúde, que observa, além das questões clínicas, o cumprimento de certos protocolos para disponibilizar um procedimento para um usuário. Como forma, então, de realizar a regulação de forma ágil, oportuna e adequada às necessidades do usuário, a regulação deve, então, controlar os leitos disponíveis e a agenda de consultas especializadas e dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, deve padronizar solicitação de consultas, de exames, então os formulários de padronização, todos os protocolos de padronização de consultas, exames e terapias, é uma forma de realizar a regulação do acesso. As referências que são estabelecidas entre unidades, então, se um usuário vai fazer o exame no laboratório X ou no laboratório Y, isso é definido com fluxos planejados e a organização dos fluxos de referência intermunicipal, de acordo com o que está pactuado na PPI e do que está também definido no processo de regionalização. A regulação do acesso em si inclui 4 processos de trabalho: o levantamento e distribuição de cotas de procedimento, então, para que as instituições ou os estabelecimentos executem determinados procedimentos, né? É preciso que elas estejam, esses procedimentos já estejam distribuídos com agendamento de horário ou não para aquela unidade realizar. A busca e disponibilização de leitos hospitalares, quando for o caso. O processo de autorização prévia e execução de ação regulatória feita por profissional competente. É importante, dentro do processo de regulação, então, do acesso, nós temos 2 protocolos que são muito fundamentais, 2 tipos de protocolos. Os protocolos clínicos ou diretrizes clínicas, que são recomendações desenvolvidas com o objetivo de orientar a tomada de decisão do profissional acerca dos cuidados mais apropriados, e os protocolos de regulação do acesso, que são tecnologias de gestão, são diretrizes que organizam fluxos e tem aí, então, o objetivo, né, de padronizar a solicitação, o uso adequado e racional das terapias, dos exames, dos medicamentos de alto custo. Ele estabelece e ordena os fluxos de encaminhamento entre os níveis de complexidade. O processo de regulação do acesso, ele se sustenta, então, com base nos protocolos clínicos e nos protocolos de regulação do acesso. Pode ser que uma recomendação ela tenha fundamento clínico, né, seja uma recomendação apropriada para aquela situação, mas não há um fluxo estabelecido para a realização daquele procedimento no âmbito do SUS. Ou seja, tem um protocolo clínico, mas não tem um protocolo de regulação do acesso. Então, os 2 protocolos fazem parte da etapa da regulação do acesso no SUS. Uma boa regulação do acesso, ela depende de uma estrutura montada. Essa estrutura é composta por uma atenção básica resolutiva, que é capaz de resolver aí em torno de 80% dos problemas de saúde da população, sem a necessidade de encaminhar para outros níveis assistenciais.
É composta também por encaminhamentos responsáveis e adequados, evitando-se solicitar exames e procedimentos desnecessários ou que possam, de alguma maneira, representar mais risco para os usuários. É composta pelos protocolos assistenciais de uma maneira geral, tanto os clínicos quanto os protocolos de regulação, e pelos complexos reguladores, que são estruturas de regulação do acesso, tais como as centrais de leito, a central de consultas e exames, a central de regulação da urgência, a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade. Então, estes complexos regulatórios, eles são espaços físicos, né, que são estruturas que compõem as redes de atenção à saúde no SUS e que têm como objetivo realizar a regulação do acesso à assistência. Um complexo regulatório pode estar dividido em áreas específicas, tais como a Central de Regulação das Urgências, que regula assistência pré-hospitalar e intra-hospitalar, a Central de Regulação de Leitos, também chamada de Central de Regulação das Internações, que regula as internações eletivas e de urgência, e a Central de Regulação das Consultas e Exames Especializados de média e alta complexidade. Um exemplo de como funciona esse complexo, por exemplo, na prática, é quando solicitamos ou ligamos para solicitar o atendimento do serviço de atendimento do SAMU. O profissional que nos atende, ele faz uma regulação. Que regulação é essa? Ele pergunta qual a situação, o que aconteceu, ele procura levantar indicativos para analisar e definir qual tipo de ambulância deve ser enviada. Primeiro, se deve ser enviada uma ambulância, qual tipo de ambulância, se vai ser um suporte básico ou suporte avançado, em que prioridade isso deve entrar na lista de outras solicitações que ele tenha. Então, é assim que funciona o complexo regulador. Há um profissional que vai analisar as solicitações e vai, então, definir qual é a melhor alternativa assistencial para cada uma das circunstâncias. Assim funciona o complexo regulador. E é importante porque o enfermeiro pode e atua nos complexos regulatórios, seja o enfermeiro atua nos complexos reguladores, seja como coordenador ou como um profissional que atua na regulação. Como coordenador, responsável pelas questões relativas a toda a organização do complexo, instituindo escala de trabalho, conduzindo as relações de pactuação, articulando com a rede, com a gestão. Então, o enfermeiro pode ser o coordenador de uma central de regulação, seja de leitos, de consultas especializadas, de exames. Ou como regulador. Algumas situações ou solicitações podem ser reguladas por enfermeiro, né? Porque os reguladores, eles atuam sobre a demanda dos procedimentos. Eles que definem as cotas, que monitoram a demanda que requer uma autorização prévia, verificam as evidências para aquela solicitação e se ela cumpre os protocolos de regulação, autorizam ou não a realização de procedimentos, definem a alocação de vaga e os recursos necessários, avaliam solicitação. Então, dentro do processo de regulação, algumas demandas só podem ser reguladas por profissional específico, né? Então, algumas demandas, por exemplo, de solicitação de exames especializados ou de procedimentos cirúrgicos, só podem ser regulados por profissionais médicos. Mas há outras etapas desse processo de regulação que podem ser executadas por enfermeiros. Então, com isso, nós encerramos a nossa segunda parte dessa aula
de programação pactuada integrada, que incluiu também uma discussão sobre a regulação, tendo em vista que estes processos estão intimamente integrados. Indico para complementação desta aula alguns materiais de apoio. Há 2 vídeos para vocês assistirem, breves, que ajudam a sintetizar o conteúdo da nossa aula, e temos algumas bibliografias complementares e um exercício para a fixação do conteúdo. Encontro com vocês na próxima aula.